Muito bem, glória a Deus. Lindo indo, né? Lindo indo. Levar semente, né? Coisa boa, que Deus nos dê a graça de plantar muitas boas sementes e que elas germinem em nome de Jesus. Pessoal, hoje a irmã Sueli esteve aqui no escritório, já pegou as cestas básicas que Deus tinha preparado, já preparou e já saiu para atender. Existem outras muitas necessidades que precisam ser atendidas. A gente está evoluindo de pouquinho. Agora nós queremos falar com os irmãos por conta do frio. Ela ainda me falou isso de manhã, mas eu falei, irmã Sueli, eu vou falar de qualquer forma, porque de repente tem gente perto aqui, Deus prepara, não sei. O que a gente está querendo arrecadar? Cobertor, roupa de frio, roupa de criança, o que Deus preparar. Lá perto da casa da irmã Sueli tem um salãozinho pequenininho que a gente está pretendendo alugar para poder guardar essas coisas, para lavar, costurar, arrumar e depois distribuir. Para quem dá, não vai faltar, não tenha dúvida. Ela teve no Brás, há um tempo atrás, aquelas mantas Paraíba, lembra? Que a gente conhece, o pessoal mais antigo conhece. Estava em média 25, 30 reais cada uma. Pessoal, a gente vai lá com R$ 1.000, compra um monte, né? E distribui para quem precisa. Então a gente está indo por partes, irmãos, porque está tudo no começo. E as pancadas, ó. Enfim. Então, cada um deixe se guiar por Deus. Eu vou deixar o recadinho aqui das ofertas, o que Deus preparar. A gente vai fazendo bem devagarinho, segundo a boa preparação de Deus. Ideias na cabeça está fervendo para fazer, mas às vezes falta recurso, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar tudo, a gente tem feito tudo direitinho, sempre prestado conta com vocês, eu tenho certeza que o Senhor vai achar um caminho aí e a gente vai ser abençoado e abençoar a vida das pessoas, tá bom? Vou colocar para vocês aí as ofertas, em seguida a gente volta com a palavra de Deus. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas? Agradecidos nós te somos, ó Deus, porque o Senhor tem preparado a nossa porção costumeira e tem abençoado a vida do teu povo. E a tua igreja tem sido tocada pelo teu Espírito e muitas almas têm sido alcançadas pelo Senhor. Te pedimos que continue a nos abençoar e a derramar da tua doce presença nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, então, no Evangelho de João, no capítulo 10, onde diz aqui, Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a sua voz. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Somente até aqui, irmãos. Amém e amém. Senhor, tu que és o nosso pastor verdadeiro, traz a nós agora a luz da tua santa palavra e esclarece-nos para que sejamos tocados por ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Tomar um golinho d'água, que já está paga, né? Muito bem. Jesus, o bom pastor. É de uma grandeza, é de uma magnificência essa palavra. Ela é uma palavra, acima de tudo, de libertação, uma palavra libertadora mesmo, em todos os sentidos. Que é como que alguém vem e diz, olha, eu sei que você tem um monte de preocupação, mas deixa eu te falar, eu sou o teu pastor. Eu sou quem cuida de você. Claro que existem irmãos, irmão Rodrigo é pastor, existem vários irmãos aí, irmãs, que com alegria e desprendimento cuidam da igreja de Deus, mas pastor verdadeiro é Cristo. Que cuida, que deu a sua vida pelas ovelhas e que continua fazendo de tudo para que cada um de nós seja bem-sucedido em tudo que faz, para que os nossos caminhos sejam de alegria, de paz, de contentamento. Essa é a premissa de Deus para as nossas vidas. Fazer de nós pessoas felizes, pessoas completas em tudo que fazemos. Quantas vezes você se pergunta e você olha à sua volta e fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. O que eu estou fazendo aqui? Como é que pode as coisas terem chegado nesse ponto? Eu estar passando isso que eu estou passando, enfrentando essa doença, enfrentando essa calúnia, enfrentando, enfim, esse desemprego, essa miséria. Eu sei, irmão. Eu me pergunto várias vezes pelas coisas que eu passo. Como é que pode isso acontecer? Como é que pode? Mas saiba de uma coisa. Aquele que tem o controle da tua vida, o teu pastor verdadeiro, ele sabe tudo. E tudo tem um porquê, que está milimetricamente planejado dentro do coração de Deus, de maneira tal que nenhuma força, nenhuma atitude, nenhum levante do inferno poderão desfazer os planos que Deus fez para cada um de nós. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E você chora, e você se inquieta, e você então se pergunta constantemente, aonde está o meu socorro? Como Davi, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E hoje vem a resposta. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E Ele é aquele que não deixará vacilar o teu pé. Ele é aquele que te guarda e que não tosquenejará. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Essa palavra hoje, irmãos, ela poderia ser explicada e esmiuçada em todos os seus detalhes. Mas hoje o Senhor vem falar ao teu coração sobre essa angústia que está escondida aí e não te deixa, não te larga. Não há o que você faça para que você se sinta feliz. Não há onde você vá, com quem você fale, igreja que você entre, que consiga tirar um sorriso sincero, não aquele sorriso de para não deixar o outro sem graça. Aleluia. Alamaia, Jesus. Mas hoje o Espírito Santo vem trazer essa palavra, o bom pastor, esse que te conhece desde o ventre da tua mãe. Essa palavra vem para dizer a você, eu vou colocar hoje uma semente de alegria dentro do teu ser. Semente essa que vai brotar, que vai germinar, que vai crescer, que vai florescer e que vai dar fruto para a glória de Deus. Hoje Deus não quer falar só contigo. Hoje Deus quer falar com a sua tristeza.
e dizer para ela: os teus dias aí dentro estão contados. Hoje eu vou te arrancar daí. Sai, tristeza, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus nas alturas. Chega de desprezo, chega de prisões, chega de amarrios, chega de obras de feitiçaria feitas com o intuito de destruir a tua vida, a tua casa. Chega de olhares de inveja sobre as coisas que você conquista. Se você compra um chinelo havaiano, tem um demônio para te invejar, e outros dois para te desvalorizar, te desmerecer, te inferiorizar, e sempre colocar demérito nas coisas que você faz, e sempre mostrar para você a sua pior versão. Tudo que você faz de bom, não tem um que lembra, mas o primeiro erro, no primeiro deslize, na primeira falha, junta de monte para te apontar, para te acusar. E você não tem mais força de lidar com isso, irmão. É a revelação da palavra, irmão. Você não tem mais força de lidar com isso, de conseguir conciliar isso e fingir que não é com você. E fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem. Você está morrendo espiritualmente e materialmente. Você está adoecendo. Porque você não come direito, você não dorme direito. Essa inquietação, essa angústia que está dentro de você, ela está te levando à morte em todos os sentidos. Mas o Senhor te diz: estava. Porque, Alamanaia, glória ao nome do Senhor, porque assim como o Senhor entrou na cidade de Naim, e aquela mulher vinha trazendo o seu filho num esquife, a morte encontrou-se com a vida. E hoje a vida, que é o Senhor Jesus, que é essa palavra, se encontra com esse espírito de morte que está no teu caminho. E te diz o Senhor: prepara-te, porque eu venho limpar a tua eira. Venho limpar a tua casa, limpar o teu coração, limpar a tua vida. Eu sei que você está chorando. E que você nem queria, que tem gente perto. Mas não tem problema. Hoje você vai chorar. Mas não é por causa da tristeza, não. É por causa de alegria. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Glória seja dada ao nosso grande Deus. E você procura razão e ainda, de alguma forma, para aceitar o mal que estão te fazendo, você procura, nas suas falhas, dar razão para aquele que te acusa. Dar razão para aquele que te menospreza. Para aquele que te põe para baixo. Irmãos, qual que é a concepção que vocês têm de Deus? O que você acha que é Deus? Quem foi esse Deus que te ensinaram? Que parece ter alegria dele em te ver desgraçado. Quanto mais desgraçado, mais crente. Mais Deus está feliz. Você tá confundindo. Isso é coisa do diabo. Estas são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, estão desgraçando a sua vida. E dizendo que você tem que ser cada vez mais pobre, mais triste, mais angustiado. Que você, irmã, não pode se amar, que você não pode se cuidar, que você não pode andar bonita, porque Deus não quer isso. O que é isso? O que estão fazendo com você e você está deixando? Ah, é? Estou passando isso com meu filho porque eu passei batom, bem que a irmã falou. Meu Deus, você está se deixando adoecer. Mas o bom pastor vai falar com você hoje. Eu não tenho nada com isso, não. A minha alegria é te ver feliz. A minha alegria é te ver completo, completa. Te ver realizado junto das pessoas que você gosta. Convivendo, não se isolando. Não, eu sou crente, eu não falo com esse tipo de gente. Meu Deus do céu. O teu brilho está apagando. A tua luz está apagando. Estão te sufocando. Seja um marido, seja esposa, seja um filho, seja uma igreja. E você está deixando. E sabe o que você vai levar dessa vida? Nem lembrança. Porque na glória ninguém se lembra de mais nada, tampouco no inferno. Você está carregando um fardo que todo dia alguém vem e faz de você o muro das suas frustrações e joga peso e te acusa.
E você aceita, em nome do Senhor Jesus, não aceita mais. Ouve a voz do teu pastor, que é Jesus Cristo. Aquele que está lá no púlpito, na igreja, é teu irmão. E não tem poder nenhum poder sobre a tua vida. Mas eu estou exercendo a minha autoridade de pastor. E hoje vem a autoridade de Jesus Cristo sobre a tua vida e te diz: liberta-te disso hoje. O que é isso? Daqui a pouco você vai cair doido aí. E dizendo que é em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou doidinho. E o nome de Jesus sendo rechaçado, ridicularizado. Porque nós nos deixamos aprisionar. Hoje o teu pastor vem te dizer: eu não quero isso para você. Deus não está dizendo para você pecar, Deus não está dizendo para você matar, adulterar, roubar, destruir. Deus está dizendo para você: seja feliz e guarda a tua alma santa diante de Deus. E se acontecer alguma coisa contrária e adversa, venha aos pés do Senhor. João escreveu: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, saibais que tem junto ao Pai um advogado, não é promotor, advogado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Advogado fiel. Advogado. E o teu Deus virou promotor. Jesus ainda é advogado. Quando ele voltar, ele vai ser juiz. Aproveita que ele é advogado. E ele advogará junto a Deus as tuas causas, as tuas necessidades, os teus requerimentos, os teus pedidos. Mas se você não sair desse círculo vicioso que te aprisionaram, você vai enlouquecer. E você vai se afastar tanto de Deus que você chegará à conclusão louca e insana de que ficar longe de Deus é melhor do que perto. Mas com um Deus desse, até eu quero ficar longe. Que sou mais bobo. Um Deus carrasco, um Deus rancoroso, um Deus vingativo, um Deus odioso. Não, irmão. Deus é amor, paciência, misericórdia, longanimidade, benevolência. Um Deus que te pede para perdoar uma pessoa 70 vezes 7 num dia. 490 vezes num dia. É o primeiro a te acabar, a te aniquilar. Você não está entendendo que a palavra é a nossa guia? Olha aqui, ó, aonde que Jesus jogou alguém fora. Olha aqui aonde que Jesus deixou alguém de lado, por pior que fosse. Ele foi no meio dos leprosos, foi no meio da prostituta, foi no meio dos bandidos, apanhou de Barrabás e ainda o amou. Não deixe essa doença entrar na sua vida. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. Alamanaia. E aí os teus caminhos, o teu entendimento, a tua compreensão do mundo, ela vai se abrir de uma maneira tal que você vai ser um empresário de sucesso, você vai ser um advogado de sucesso, você vai ser uma enfermeira de sucesso, você vai ser uma faxineira, se é que é uma faxineira, que não vai ter espaço na tua agenda de tão boa que você vai ser, de tanto que as pessoas vão te querer. Não interessa dinheiro, você vai ser grande e cheio de coisas maravilhosas. Ser faxineira, ser juiz, pouco importa. Você vai ser uma fonte de uma energia maravilhosa que vem de Deus. Deus vai gerar isso em você. Recebe o brilho nos teus olhos de volta em nome do Senhor Jesus. Recebe alegria no teu sorriso de volta em nome de Jesus. Para você se vestir, para você andar, para você se relacionar com as pessoas da maneira que a sua consciência te permitir. E Deus vai te ensinar. Vai te ajudar, vai te guiar, vai te direcionar. Fala, filho, aqui não. Ó, vem aqui. Eu vou te ajudar. Mas te aprisionar, você é refém. E Cristo te chamou para ser liberto. Receba essa palavra, que é libertadora. Eu tenho certeza que vai dar muito bochicho. Tô nem aí. Meu pastor é Cristo. E eu quero que você coloque aí nos comentários: o meu pastor é Jesus Cristo. E ele te abençoará grandemente. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.